Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 2 de dezembro de 2025. Só passando, irmãos, para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã. Então, irmão, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu gostei, para que esse vídeo ele possa alcançar mais e mais pessoas. Amém? Irmãos, nós já vamos orar daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar algo que Deus ele tocou no meu coração para poder estar compartilhando com os irmãos. Eu queria estar falando com vocês sobre Pedro, discípulo de Jesus. Pedro, irmãos, era o discípulo que era mais chamado a atenção. Era o discípulo que Jesus, irmãos, estava precisando sempre corrigi-lo, sempre podá-lo. Porque, irmãos, Pedro, ele errava bastante. Jesus estava sempre chamando a atenção de Pedro. Irmãos, porque Pedro, ele sempre cometia um erro. Mas, irmãos, olha só que interessante. Mesmo Pedro, ele cometendo tantos erros, Jesus nunca abandonou Pedro. Jesus nunca mandou Pedro embora. Pedro, irmãos, nunca deixou de ser um seguidor de Jesus por causa dos seus erros, por causa das suas falhas. Pelo contrário, irmãos, toda vez que Pedro ele errava, Jesus ele ia e corrigia Pedro, aconselhava Pedro, ensinava Pedro a fazer as coisas do jeito certo. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez você que está ouvindo essa mensagem, talvez você é a pessoa que caiu no meio da caminhada. Você talvez que está ouvindo essa mensagem, você por um momento, você cometeu um erro, você cometeu algum pecado e você se sente que Deus ele não te ama mais, que Deus ele não te quer mais, que o seu nome ele foi riscado do livro da vida. Mas, irmãos, as coisas elas não acontecem dessa forma. Não é por causa de um erro que você cometeu que Deus ele te abandona, que Deus ele te esquece. Não é por causa, irmãos, de uma falha que o seu nome ele é riscado do livro da vida. Não, irmãos. Não é porque, irmãos, você cometeu um erro que agora você deixou de ser cristão, que agora você deixou de ser crente. Não, irmãos. Mas nós temos uma ideia errada de achar que porque nós cometemos um erro, Deus, ele não quer mais saber de nós. Não somente nós, irmãos, temos esse pensamento. O inimigo, muitas das vezes, ele se aproveita do nosso erro e começa a lançar condenação na nossa mente. Começa a lançar pensamentos na nossa mente de que agora não tem mais jeito, de que agora acabou. Mas não, irmãos, não é porque você cometeu esse erro. Ou talvez você cometeu vários erros. Porque, irmãos, a misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. Eu acredito que você conhece esse versículo. Está escrito que a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Mas, irmãos, uma coisa que nós não podemos fazer é desistir. Porque, irmãos, a partir do momento que você desiste, você está entregando todas as suas fichas. Você está se dando por vencido. Pedro, irmãos, por mais que ele errou, por mais que ele falhou, inúmeras vezes, Pedro, irmãos, ele nunca deixou de seguir Jesus. E nós sabemos, irmãos, que Pedro, ele cometeu erros muito graves. Pedro, irmãos, ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes perguntaram para Pedro se ele era um seguidor de Jesus, se ele estava com Jesus. E nas 3 vezes, irmãos, que foi feita essa pergunta para Pedro, Pedro ele negou. Pedro ele falou, não, eu não conheço esse Jesus, não sei quem é, nunca ouvi falar. Uma vez, irmãos, Jesus, ele repreendeu Pedro, porque Pedro,
queria impedir Jesus de cumprir a missão dele aqui nessa terra. Pedro, ele chegou até Jesus e falou: Mestre, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai passar pela cruz, o Senhor não vai nos deixar. Mas essa, irmãos, essa era a missão de Jesus. Jesus, desde a fundação do mundo, Jesus, ele já estava crucificado. Ou seja, desde o começo, irmãos, essa era a missão de Jesus aqui nessa terra. Era morrer na cruz pelos nossos pecados. E Pedro, irmãos, ele começou a repreender Jesus. Ele falou: não, mestre, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não pode deixar isso acontecer. E Jesus, irmãos, ele teve que repreender Pedro. Porque Pedro, ele estava sendo um motivo de tropeço para Jesus. E Jesus falou com Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Pedro, irmãos, ele estava sendo usado pelo inimigo para poder impedir Jesus de cumprir o plano dele aqui nessa terra. Olha só, irmãos. Mas, irmãos, Pedro, ele continuou com Jesus, mesmo errando, mesmo falhando. Irmãos, eu poderia citar aqui outros exemplos de Pedro cometendo erros, cometendo falhas. Mas, irmãos, o objetivo aqui dessa mensagem é falar para você que Deus, ele não te esqueceu, porque você cometeu um erro, porque você cometeu uma falha, porque você errou, porque você pecou. Irmão, se você caiu, você tem que pedir perdão e continuar a sua caminhada. Se você estiver andando na rua e você cair, o que você faz? Você levanta, na verdade? Você levanta, sacode a poeira e continua caminhando, continua andando. Você não cai e fica no chão para sempre. Não. Você cai, irmãos, mas você levanta. Irmão, se você cometeu um erro, se você pecou, irmãos, pede perdão a Deus e continua a sua caminhada. Não deixa, irmão, o inimigo, ele te convencer que você não é mais amado, que Deus ele não te quer mais, que o seu nome ele foi riscado do livro da vida. Irmãos, não acredita nessa mentira. O inimigo, ele quer fazer com que nós venhamos acreditar nessa mentira. Mas, irmãos, não dê ouvido ao inimigo. Não dê ouvidos, irmãos, a essa mentira, porque isso é uma mentira. Irmãos, eu quero dar a vocês um exemplo aqui. Se você tem um filho, eu não sei se você tem filho ou não, mas imagina que você tem um filho. E seu filho, ele tira notas ruins na escola. Seu filho, ele briga com alguém. Ou seu filho, ele comete algum erro. Irmãos, por causa disso, você vai abandonar o seu filho? De maneira nenhuma. Você vai desconsiderar o seu filho? Você vai falar: não, você não é mais meu filho, porque ele errou, porque ele falhou? Não, irmãos. Da mesma forma, se nós erramos, irmãos, se nós falhamos, nós ainda continuamos a ser filhos de Deus. É o que está escrito lá em 1 João 3, a partir do versículo 1. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou os seus caminhos para Deus, você agora, irmão, se tornou filho de Deus. E não é, irmãos, porque você cometeu um erro, porque você cometeu uma falha, que Deus ele vai te abandonar, que Deus ele vai riscar seu nome do livro da vida. Não é por causa de um erro, irmãos, que você não vai ser mais chamado de filho. Da mesma forma que se você tem um filho, e esse seu filho ele comete um erro, ele vai mal na escola, ou ele te desobedece, não é por causa disso, irmãos, que ele vai deixar de ser seu filho. Da mesma forma, irmãos, não é porque nós erramos que nós vamos deixar de ser filhos de Deus. Amém, irmãos? Mas, irmãos, é claro que você não vai usar disso para poder
pecar deliberadamente. Não. Não é porque, irmãos, você cometeu um erro que agora você pode cometer 2, 3, 4, 5 e você pode viver uma vida de pecado. Não, não é isso que eu estou falando. Irmãos, eu estou falando para você que cometeu um erro, mas você está arrependido e você está sofrendo condenação da parte do inimigo. Ou até mesmo você mesmo auto se condena. Não, irmão, se arrependa. Irmãos, nós temos que nos arrepender e abandonar o pecado. Mas, irmãos, Deus, Ele conhece o nosso coração. Não é para você, irmãos, ficar vivendo na prática do pecado. Mas se você pecou, se você errou, você pede perdão, você se arrepende e continua. Porque Deus, irmãos, Ele vai te perdoar. Mas isso, irmãos, não quer dizer que você agora pode viver pecando, viver cometendo erros, um atrás do outro. Não, não. É para você que errou, que caiu, mas você se arrependeu. Você quer, ou melhor, você não quer voltar a errar de novo. Aí sim, irmãos, essa palavra é para você. Amém, irmãos? Nós vamos estar orando aqui nesse momento. Nós vamos pedir perdão a Deus. Você que errou no meio dessa caminhada, você que errou no meio do caminho, peça perdão a Deus, irmãos. Não abandone a sua fé, não abandone a igreja. Não deixa, irmãos, tudo por causa de um erro. Peça perdão a Deus nesse momento. Use esse tempo aqui que nós vamos orar para pedir perdão a Deus, porque Deus, Ele quer te restaurar, irmãos. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para salvar o mundo, para nos salvar, irmãos. Amém? Vamos orar aqui, irmãos, neste momento. Você que pode, ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus, que é eterno Pai, nós entramos aqui na Tua presença e nós te agradecemos, ó Deus, por este momento. Nós te agradecemos por essa palavra e nós entendemos, ó Deus, que não é por causa de um erro que o nosso nome ele foi riscado do livro da vida, não. Ó Deus, obrigado por nos fazer entender que a Tua misericórdia ela se renova todas as manhãs. E Deus, eu peço ao Senhor neste momento, pela vida deste ouvinte, pela vida desse irmão, ó Deus, que cometeu um erro, que pecou, que caiu, ó Deus, nessa caminhada, nesse processo. Deus, nós pedimos ao Senhor perdão. Este irmão, ó Deus, ele pede ao Senhor perdão neste momento. Deus, nos levanta, nos ergue, porque na Tua palavra está escrito que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então, Deus, nos ergue novamente, nos levanta novamente, nos ajude a entender, ó Deus, que não é porque nós cometemos um erro, que tudo que nós fizemos está acabado, não. Ó Deus, nos ajude a levantar e a não cair novamente. Mas se mesmo assim, ó Deus, se nós cairmos ainda, nós sabemos que a Tua misericórdia, ela nos alcança. Mas, ó Deus, que nós venhamos permanecer de pé, inabaláveis, que nós venhamos, ó Deus, permanecer na Tua presença, que nós não venhamos errar, que nós não venhamos cair, mas que nós venhamos, ó Pai, permanecer de pé. E mesmo, ó Deus, se nós cairmos, que nós venhamos entender que não é por causa do nosso erro que o Senhor nos abandona, que o Senhor nos esquece, não. Ó Deus, porque nós entendemos que nós somos filhos. Sim, ó Deus, nós somos filhos do Senhor. E não é por causa de um erro que um pai, ele abandona um filho. Não é por causa de um erro que um filho comete que o pai, ele se esquece do seu filho. Sim, ó Deus, assim como o Senhor não se esqueceu de Pedro, mesmo Pedro errando, mesmo Pedro falhando, mesmo Pedro cometendo tantos erros, o Senhor não se esqueceu dele, mas o Senhor restaurou, o Senhor libertou, o Senhor colocou ele de pé e ajudou ele a se manter firme. Da mesma forma, ó Deus, que o Senhor fez com Pedro, que o Senhor venha fazer conosco, para que nós venhamos render, ó Deus, bons frutos na Tua presença,
para que nós venhamos chegar na excelência do Senhor, assim como Pedro chegou. Sim, ó Deus, Pedro ele caiu, mas o mesmo Pedro que caiu, que errou, que falhou várias vezes, foi o mesmo Pedro, ó Deus, que salvou inúmeras almas, ganhou milhares e milhares de almas para o Senhor. Sim, ó Deus, que o Senhor venha fazer a transformação na nossa vida e que o nosso passado, que os nossos erros venha ser, ó Deus, um testemunho para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão prostrados, para que essas pessoas, Deus, venham entender que a misericórdia do Senhor, ela alcança todos nós. E que não é por causa de um erro que o Senhor nos abandona. Não, ó Deus, porque nós somos filhos do Senhor. Aleluia. Deus, eu te peço que o Senhor venha guardar a mente desse irmão. Que o Senhor venha guardar, ó Deus, os passos desse ouvinte, para que ele não venha cair novamente, para que ele não venha tropeçar novamente, para que ele venha, ó Deus, se levantar. Se esse irmão, ó Deus, que está me ouvindo, está caído, está prostrado, que o Senhor, Deus, venha ajudar ele a se levantar e que ele venha ficar de pé e que ele venha, ó Deus, fazer o teu querer, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que ele venha, ó Deus, permanecer firme para a honra e glória do teu nome. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, ó Pai, te agradeço, crendo, ó Deus, na restauração desse irmão, crendo, ó Deus, no milagre deste ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenha um ótimo dia.